Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Ame Saber. Aqui nós falamos sobre saúde, sobre desenvolvimento infantil e a gente conta com um time de especialistas que são apaixonados pelo cuidado. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o que é o neurodesenvolvimento. Você já parou para pensar por que um dia o seu bebê quer um pacotinho que só dorme e no outro dia ele já descobre que tem mãos, chupa os dedinhos e uns meses depois ele já tenta até comer o próprio pé? Então, imagine que o bebê nasce como uma tela em branco. E aos poucos ele vai pintando essas imagens, tudo que ele vê, tudo que ele escuta, tudo que ele aprende. E isso vai desenvolvendo esse quadro que vai se tornar o cérebro dele. Então cada detalhe, como por exemplo o sorrir, o sentar, o dar tchau, isso tudo é uma forma que ele está desenhando essa obra de arte. É uma experiência. Eu sou a tia Cris, pediatra, aqui na Clínica AME. E eu trabalho com neurodesenvolvimento, atendo famílias com crianças em diferentes fases de crescimento. E já aproveito para te convidar para seguir o nosso Instagram, que é o @AmeSaúdeInfantil. E nesse Instagram a gente compartilha conteúdos todos os dias. Vamos lá? Vamos esquecer os termos médicos por um tempo e vamos conversar. O neurodesenvolvimento, o que é? De forma bem simples, é um processo de amadurecimento do cérebro em harmonia com o corpo da criança. É o caminho que a criança percorre para ganhar autonomia, para se desenvolver e se tornar autônoma. Para a gente imaginar isso, então pense como uma orquestra. O cérebro seria o maestro, que comanda tudo, enquanto que os órgãos, os músculos, eles são os músicos, que vão tocar aquela música que o maestro está indicando. No início, logo que o bebê nasce, a música é meio bagunçada, é meio fora de ritmo, porque ele está treinando. E com o passar do tempo e com este treinamento, eles vão entrar em sintonia e passam a tocar uma sinfonia perfeita, que vai se traduzir em habilidades dessa criança, como andar, como falar, como segurar um talher, como se comunicar, como socializar, compartilhar experiências. Entender isso é fundamental, porque o neurodesenvolvimento é a base de tudo. Não se trata apenas de ficar mais inteligente ou menos inteligente, mas de como essa criança vai interagir com o mundo, como ela vai expressar o que ela sente, como ela vai resolver conflitos, problemas quando ela chegar na vida adulta. Você já deve ter ouvido falar que o cérebro da criança é como uma esponja, e isso é verdade. Mas imagine uma esponja que cria conexões ativas. Então, quanto mais estímulo de qualidade essa criança recebe, mais fortes vão ficar as pontes dentro da cabeça dela. Essas pontes, essas ramificações. Então, a criança nasce com bilhões de neurônios, que são células que funcionam como se fossem lâmpadas, que são espalhadas por uma casa, mas que ainda não estão ligadas em nada, não estão ligadas uma à outra, né? Então não tem ligação nenhuma. Essas experiências do dia a dia é que ajudam a passar os fios entre as lâmpadas, fazer essas conexões, essas ligações. E cada vez que o bebê sente, por exemplo, o cheiro da mãe, cada vez que ele prova o gosto de uma fruta, cada vez que ele ouve uma música, um fio é conectado. Então vocês viram que eu falei de coisas que são boas, cheiro de mãe, gosto de fruta, música. Para compreender a importância disso, imagine que o cérebro se organiza em 3 camadas principais, tá? Lembrem que eu estou explicando de maneira bem simplificada, né? Então é uma maneira simples da gente entender. Então, a primeira camada é o cérebro instintivo. É aquele cérebro que controla o básico, pra gente sobreviver mesmo. Tipo, batimentos cardíacos, choro de fome, né? Então, essa questão de fome e saciedade. A segunda camada é onde moram os sentimentos e onde mora a memória. Então, isso permite o quê? Que o bebê demonstre alegria ao ver os pais, que ele sinta medo de estranhos. E a terceira camada é o centro do pensamento lógico. Ela é uma camada um pouco mais desenvolvida. É o centro da fala, o centro das decisões. E é por isso que quando seu filho de 2 anos tem uma crise de birra, ele não está sendo mal. Ele não é uma criança que não é boa. Ele está apenas tentando se equilibrar. Ele está tentando se organizar sozinho. O cérebro, ele possui também o que a gente chama de janelas de oportunidades,
que são momentos da vida que tá mais fácil da gente aprender algumas coisas, como a linguagem, por exemplo, como o equilíbrio motor. Então, se a criança não for exposta a esses estímulos que podem ser, por exemplo, sons, conversas, neste momento que ela está na janela de oportunidade, essa janela, ela não vai se fechar completamente, mas ela fica assim mais fechadinha, um pouco menos aberta, e o aprendizado vai ser muito mais difícil depois. Então, por exemplo, a linguagem, nos primeiros anos, o cérebro é um mestre em sons. Então, se a criança for exposta à fala agora, na primeira idade, no início, essa janela está super aberta. Depois, ela vai ficar mais fechadinha e a dificuldade vai aumentar. Questão motora, então, é o tempo também, o início, de aprender a se equilibrar. Então, é mais fácil para a criança aprender no início, quando ela é pequena, quando ela é um bebê. O cérebro é tão inteligente que ele faz uma faxina constante. Isso a gente chama de poda neural. As conexões que o bebê usa muito, elas ficam muito fortes e elas vão continuar lá firmes, enquanto que aquelas que ele não usa, elas são eliminadas, cortadas para economizar um pouco de energia. E por isso que o estímulo precoce, a estimulação precoce com conteúdo de qualidade é tão valiosa. Essa poda neural, ela serve para eliminar o excesso, né, aquilo que não é usado, e fortalecer as redes que realmente importam. E ela é mais intensa na primeira infância e também acontece bastante na adolescência. Então, quando esse processo de poda é irregular, ele pode estar associado a transtornos, como o transtorno do espectro autismo, onde pode ocorrer, por exemplo, perda de habilidades que a criança já tinha adquirido. Em resumo, os principais aspectos da poda neural. Finalidade dela: eliminar o excesso de sinapses formadas no início da vida, fortalecendo as redes neurais que são mais utilizadas, mais estimuladas. Períodos críticos: a poda é mais intensa em 3 fases da vida. Na primeira infância, na infância e na adolescência, que aí tem a ver com essa região aqui, córtex pré-frontal. Lembrando que o amadurecimento cerebral, ele é de trás para frente, então o último vai ser o córtex pré-frontal. Tem influência do ambiente, então estímulos variados como conversa, como toque, como sons, desde a infância são essenciais, e a falta da estimulação ou o excesso de telas, que não é um bom estímulo, pode levar a uma poda ineficiente e pode afetar a linguagem, pode afetar a comunicação. Tem relação com transtornos, então uma poda ineficiente ou irregular está associada ao transtorno do espectro autista, por exemplo. E no autismo a gente pode ter perda de habilidades que foram previamente adquiridas. E o mecanismo que isso acontece? Então o cérebro, ele atua identificando e removendo sinapses que não foram utilizadas através desse processo que a gente chama de poda neural. E é por isso, então, que a gente precisa ficar muito atento a sinais de alerta, sem cair naquela armadilha de comparar excessivamente uma criança com a outra, mas respeitando o ritmo de cada um dentro do que é esperado para a idade. Então, ligue o sinal de alerta quando a criança perdeu a habilidade que já tinha. Por exemplo, parou de falar palavras que já sabia. Isso não é legal. Aos 2 meses, a criança que não sorri, por exemplo, não tem o sorriso social, que não fixa o olhar. Aos 12 meses, a criança que não aponta para o que ela quer. Aos 18 meses, a criança que não fala palavras simples, mamãe, papai, au au, dá, não, sim. Nós ainda vamos trazer muitos conteúdos sobre sinais de alerta por aqui, mas vale lembrar que o desenvolvimento começa desde a gestação e o melhor estímulo acontece nas coisas mais simples. Vai narrando a vida: vou trocar a sua fralda agora, olha que lenço gelado. Vou colocar a sua roupa, a camiseta azul, a calça amarela, a meia preta. Isso constrói o vocabulário e a compreensão. Lembre-se também que chão é vida para o desenvolvimento motor. Deixe o bebê explorar o chão. É lá que ele ganha força para o próximo passo. E menos telas, mais rostos, mais conexões humanas. O cérebro humano se desenvolve através da interação com outros humanos, com cachorros também. Não com luzes de LED, não com telas. O olho no olho é o melhor estímulo que existe. O neurodesenvolvimento não é uma corrida, cada criança é única dentro da sua personalidade, das suas peculiaridades. Mas você, pai, você, cuidador, é o guia dessa viagem. Então não se sinta culpado ou ansioso. Se você tiver alguma dúvida, procure ajuda, procure um especialista. Cuidar do desenvolvimento é dar ferramentas para que o seu filho seja a melhor versão dele mesmo.
E se você gostou de aprender um pouco mais sobre como funciona o cérebro do seu filho, curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas, com outros pais e se inscreve aqui no canal Ame Saber. A gente se vê no próximo vídeo para falar sobre transtornos do neurodesenvolvimento. Tchau!